No dia 12 de fevereiro, a nossa equipe de jornalismo divulgou que o carismático e querido pastor Ari, aos 91 anos, recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Na ocasião, ele gravou um vídeo incentivando as pessoas a se vacinarem para vencermos a pandemia. Alguns dias depois, em 1º de março, foi noticiado que o pastor Ari estava internado após contrair Covid-19. Muitas especulações e notícias falsas permearam a informação, especialmente que ele teria contraído a doença por causa da vacina. Pastor Ari aguardava o período estabelecido para o recebimento da segunda dose quando adoeceu. Nesta quinta-feira, 4 de março, a assessoria da Igreja Assembleia de Deus enviou uma nota da família, esclarecendo que o pastor Ari, após apresentar sintomas da Covid-19, realmente precisou ser internado no Hospital Cazu, onde o diagnóstico foi confirmado. Ele chegou a precisar de cuidados especiais na UTI, entretanto, não foi necessário suporte de aparelhos. Os familiares finalizaram, destacando que o seu quadro de saúde hoje é ótimo. Assim, em meio a muitas dúvidas e fake news que ainda circulam sobre as vacinas, aproveitamos a oportunidade para explicar um pouco mais sobre as duas vacinas que estão sendo usadas no Brasil, a Coronavac e a AstraZeneca Oxford. A Coronavac contém o vírus inativado, popularmente chamado de vírus morto, e a tecnologia empregada foi uma das primeiras utilizadas na produção de vacinas e é extremamente segura. A vacina contém apenas a estrutura do vírus, que faz com que o sistema imunológico crie uma memória de resistência, prevenindo infecções reais no futuro. No entanto, esse processo demanda um certo tempo até que o organismo fique protegido contra o coronavírus. Além disso, outro aspecto fundamental é a necessidade da dose de reforço, que ajusta a quantidade de anticorpos àquela necessária para uma resposta eficiente contra uma possível infecção pelo coronavírus. Por isso, o esquema de vacinação é composto por 2 doses do mesmo laboratório, com intervalo de 2 a 4 semanas entre as aplicações. No caso da AstraZeneca, a tecnologia aplicada foi a do DNA recombinante. Neste caso, os pesquisadores modificaram a estrutura de um vírus, que não pode causar a Covid-19, para que seja produzida a proteína Spike, responsável pela aderência do SARS-CoV-2 às células sadias. Ao entrar em contato com essa proteína, o organismo cria uma resposta imunológica eficiente para que, quando haja uma infecção pela Covid-19, esta seja atenuada rapidamente pelos anticorpos. Mas isto após a imunização adequada, 2 doses do mesmo fabricante e com intervalo de 12 semanas entre as aplicações. Importante destacar que as vacinas não causam a doença nem infectam o organismo. Conforme explicam os especialistas, a vacina treina o organismo, um tipo de ensaio para os anticorpos. Outro ponto relevante que deve ficar claro é que a vacina não necessariamente vai impedir as pessoas de contrair a doença. A eficácia geral apresentada pelo Instituto Butantan para a Coronavac nos testes brasileiros foi de 50,38%, mas se mostrou 100% eficaz nos casos moderados e graves e 78% eficaz nos casos leves da Covid-19. Ou seja, a aplicação da vacina, quando feita adequadamente em 2 doses, tem grande potencial de redução do número de internações pela doença. E caso a pessoa adoeça, ela terá apenas sintomas leves. A eficácia geral apresentada pela AstraZeneca para a vacina nos testes foi cerca de 70%, entre 62% e 90%, após a aplicação das 2 doses, e também tem grande potencial de redução do número de internações pela doença, resultando em caso de eventual infecção pelo vírus, também apenas sintomas leves da Covid-19.